Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que estamos iniciando mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras. Hoje, dia 25 de janeiro, e acreditem, o primeiro mês de 2014 já se foi, né, gente? Daqui a pouquinho estamos de volta aí pro Natal, pro Réveillon, novamente, o tempo passa rápido. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana no programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas e sempre levando a mensagem espiritualista da Umbanda, da reforma íntima, e para nós é um grande prazer estarmos juntos. E esse prazer ele se torna exatamente duplicado, vamos assim dizer, porque eu estou aqui no meio de pessoas maravilhosas
que compõem a nossa querida família Tel. Liderado pela a família Tel, que é liderada pela nossa querida dirigente espiritual e minha esposa Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. Que possamos ter uma noite bem abençoada. Olha, a sua voz já está fanhosa. Eu espero, sinceramente, que você não fique gripada durante todo o ano de 2014, tá bom assim? Na fé. Todos na nós fé, estamos assim, ávidos em ouvir a sua voz. Aqui do meu lado esquerdo, ela que já está aqui pronta desde cedo, folheando um banquete espiritual aqui muito bem acompanhada do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela não é boba nem nada, ela sabe onde é que ela vai buscar os ensinamentos. Minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Demais irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel, amados ouvintes. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado, muita paz e muito amor. Certamente teremos. Principalmente tendo também um irmão maravilhoso como esse, que eu sempre costumo dizer que ele tem intimidade com os orixás, não é isso? Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos da mesa, irmãos da família Tel, queridos ouvintes. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho e ajudando a disseminar a nossa querida religião, né? Com certeza, querido irmão. E olha, aqui do meu lado direito, ele está conectado com Aruanda, com a Macaia, entendeu? Com todos os habitais, né? Com os planos superiores, mas sempre ali no laptop dele. Ele ali fala com Kardec, ele ali fala com Bezerra de Menezes, com Chico, ele fala com todos. Por quê? Porque ele tem intimidade com esse povo também. Meu querido irmão professor Humberto Vieira, boa noite. Boa noite, Luiz. Como sempre, né? Você sempre trazendo um pouco mais, muito mais do que aquilo que a gente é. Mais uma boa noite para os amigos do estúdio, nosso Gabriel da técnica, a família Tel e os nossos companheiros de casa. Você me disse que queria dar uma boa noite especial para alguém, você está me dizendo em off, né? Sim, é verdade. Eu queria mandar um grande abraço para a Nete, para Tatiana e seus filhos, o Haroldo, quer dizer, essa família maravilhosa que está sempre antenados e escutando o programa Umbanda Sem Fronteiras. Com certeza, e com todo carinho também para minha mãe carnal, Dona Yara, que não perde um programa nosso, entendeu? Ela manda, inclusive, sempre grandes abraços aqui para todos aqui da mesa. Minha mãe que está em casa nos escutando, aquele abraço, que Oxalá te abençoe e vamos em frente. Por falar nisso, minha querida esposa Flávia Barros me catucou aqui, me lembrando que tem vários aniversariantes hoje, Gabriel. Aniversariou ontem nosso irmão Quildo Conceição. E hoje está aniversariando a nossa irmã Luanda Santos. Parabéns, meus queridos, muitos anos de vida, saúde, muita paz. Meu querido irmão Quildo, amigo fraterno, que Oxalá te abençoe. Luanda, olha, Luanda é da primeira turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, hein, mãe? Não é brincadeira, que responsabilidade. Uma das mais antigas médiuns que nós temos lá na nossa casa, que Oxalá te abençoe também. Vamos então rapidamente para um spot comercial e já estamos aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, no quadro Transformando. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação.
Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. E aqui, no quadro Transformando, hoje nos chega um caso através do nosso querido professor Humberto Vieira, no mínimo intrigante. Diz aqui: jovem mulher sente dor no peito ao entrar em casarões, fazendas ou cidades antigas. Embora sua opção seja heterossexual, é casada, mas algumas vezes sente atração por mulheres. Muito bem, é claro que o professor Humberto Vieira vai nos dar essa ideia e nós vamos já fazer aqui os nossos comentários, todos nós que estamos aqui na mesa. Diga lá, professor, como é que foi isso? Bem, é importante nós fazermos uma informação anterior. Nos próximos programas vamos trazer vários casos ligados à época da escravidão. E só para lembrar que durante os 3 séculos do período sofrido da escravidão, os irmãos de pele negra foram submetidos às mais cruéis formas de humilhação. Trabalhavam de sol a sol com pouca comida. Os velhos, incapacitados por acidente ou doentes sem chance de recuperação, eram mortos de forma selvagem. Como dizem que tudo de ruim antes de melhorar chega ao fundo do poço, antes da Lei Áurea, que os libertou, sofreram a fase mais cruel. Até então, os fazendeiros incentivavam a procriação. Afinal, os escravos ainda crianças já ajudavam os pais no trabalho da fazenda. Com a lei do ventre livre, onde o filho dos escravos já não podia ser mais escravo, os fazendeiros expulsaram as crianças das fazendas, obrigando essas crianças a viver nas matas. Daí surgiu histórias como a do Curupira, do Saci Pererê e outras do folclore popular. Nesse período, os fazendeiros separaram os homens das mulheres, para que não mais procriassem. Quando acontecia de uma mulher engravidar, eles tudo faziam para que ela abortasse. E as que não conseguiam, quando a criança nascia, em muitos casos a criança era morta, impedindo que consumisse os recursos da fazenda ou que tomasse o tempo da mãe nos cuidados necessários. Em algumas fazendas, onde os escravos eram numerosos, algumas escravas conseguiam esconder a gravidez, e quando a criança nascia, era levada às escondidas aos quilombos, que as recebia e as criava. Nesse caso, é um caso bem interessante, né? A gente vê aí que a paciente, quando chegava em ambientes onde lembrava a época da escravidão, ela começava a sentir uma série de sensações e de dores. E, através da regressão de memória, da terapia, ela conseguiu realmente se colocar de forma equilibrada, lógico, entendendo que tem a sua parcela de culpa. Pois é, meu querido professor Humberto Vieira, queridos irmãos que estão aqui na mesa, uma coisa, enquanto o professor Humberto Vieira fazia o seu relato, principalmente em relação não somente aos sintomas, mas antes disso, em relação à escravidão, eu já tive a oportunidade de fazer uns levantamentos, vamos assim dizer, de estudar sobre isso, e eu cheguei sinceramente à conclusão de que nós falamos aqui, vamos dizer assim, aqui nesse planeta, né, sobre os grandes genocídios que o planeta Terra teve a oportunidade de assistir. Se não vejamos a disseminação dos judeus, né, questões ligadas à própria Santa Inquisição. E você ia falar alguma coisa, Humberto? Toda guerra étnica, a gente vê na África isso acontecendo, Oriente Médio, toda guerra étnica, a ideia é acabar com uma determinada raça, uma determinada etnia. Com certeza. E já que você falou em guerra, você lembrou bem a própria Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então, quer dizer, na verdade, são episódios que a humanidade, por onde a humanidade passou, e que realmente nos deixou dívidas kármicas, dívidas morais, entre outras questões.
E, obviamente, quando existem os débitos, né, esses débitos mais na frente eles serão cobrados de alguma maneira. Isso aí é algo indiscutível. Inclusive a gente fala sobre a disseminação dos judeus em Auschwitz, né, e dizendo que aquilo ali foi o maior genocídio da Terra, quando na verdade não foi. O maior genocídio que a Terra já assistiu foi o período da Santa Inquisição. E, obviamente, a escravidão é também um período negro da humanidade, e que isso realmente tem até hoje os seus desdobramentos, como o próprio professor Humberto Vieira nos relata. No caso específico destes sintomas, dessa paciente que foi procurar o professor Humberto, isso fica muito claro, porque se ela tem esses sintomas ao entrar, dor no peito, ao entrar em casarões, fazendas, cidades antigas, né? E ela tem essa questão também sexual atrelada, a gente está vendo, é claro que ele já adiantou mais ou menos para a gente qual é a origem da coisa, vai nos passar daqui a pouquinho como é que isso foi, mas a gente já está vendo que isso nada mais é do que os desdobramentos de algo que não foi bem feito no passado e que agora a espiritualidade superior, não é, dona Flávia, que está aqui do meu lado me ouvindo, e eu peço a tua manifestação em relação a isso. A espiritualidade nesse momento ela está trazendo esse assunto à tona novamente para que as coisas possam mais uma vez se encaixar. Como é que você vê isso? Luiz, como Humberto sempre fala, somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, ela hoje está respondendo por tudo que ela fez no passado, que nós vamos saber daqui a pouco o que aconteceu, e que reflete hoje na sua vida, no seu dia a dia, né? Então, nós temos que fazer do nosso caminho o melhor para que, num futuro, a gente não venha responder por aquilo que fizemos de errado, né? E é exatamente isso que ela está vivendo agora, algo que ela cometeu num passado e que está refletindo na vida dela, e ela tem que responder. Infelizmente, né, ela hoje, quando chega a um determinado lugar, né, como está sendo relatado aí no caso, ela sente, na verdade, como se ela estivesse naquela época, naquele tempo, né? Então, deve vir na memória dela algo, né? Claro que é ainda muito obscuro, lógico que ela não tem como saber exatamente o que aconteceu, mas que está refletindo muito, né, no caminhar dela de hoje, né? E esse refletir, Alexandre Bahia, isso nos mostra a origem, na verdade, das fobias. Eu, por exemplo, eu confesso a você que quando eu vou atravessar uma passarela, algo, não precisa ser nem algo muito alto, uma passarela, aquelas passarelas ali do aterro do Flamengo, eu tenho dificuldade de passar por ali. Temos que resolver isso, hein? Pois é. Temos que resolver isso. Eu tenho essa dificuldade de altura, você está entendendo como negócio? Cristo Redentor, eu vou para lá, eu não olho lá para baixo não. Agora mesmo nós estávamos lá em João Pessoa, estávamos lá com um guia e tal, e nós passamos por aquelas falésias, né, que são aqueles... lindo aquilo lá, né? Então a dona Flávia foi lá tirar fotografia, eu fiquei aqui perto do ônibus, esperando ela tirar a fotografia e tal, quando ela acabou, é que eu vim. Quer dizer, isso na verdade são as fobias, são os problemas nossos que nós tivemos lá atrás, e que hoje refletem. Como é que você vê isso? Luiz, todos nós temos essa sensação, né, Luiz? E qual é a tua? Qual é a tua fobia? Fala pra mim. A minha fobia, Luiz, é lugar com muita gente, aglomeração de pessoas. Eu me sinto um pouco incomodado com isso. Né? Às vezes me dá até falta de ar, né? Isso pode ter alguma relação com o passado, com agora certeza. Fobia, mas também nós temos também é tratável, também, viu? Né? Vocês veem o pessoal de casa ver, né? Que nem todo mundo do estudo já passou pela terapia, né? Exatamente. Então, mas eu também acho que em contrapartida também tem o outro lado. Tem lugares que a gente está passando pela primeira vez, ou até mesmo vê uma fotografia e se sente bem, se sente muito bem, como se tivesse tido uma lembrança agradável de um lugar, de uma situação, até de uma própria imagem, né?
Então, tem também esse outro lado, né? Tem uma questão da fobia que você sente, mas também tem uma sensação agradável. É verdade, né? bem lembrado, bem lembrado, Né? bem lembrado. Tem sim, tem os lugares que a gente passa que a gente Se sente assim, bem. gente, olha, eu acho que eu, por exemplo, lugares antigos, se eu ver assim, aquela época de Cristo, né? Eu olho para aquilo ali, aquelas trombetas tocando ali, eu digo assim, gente, eu já vivi nessa época, você pode ter certeza. E eu me sinto ali como se estivesse extasiado, entendeu? Maravilhoso. Agora, você teve aqui uma parte também que me chamou bem a atenção, e eu gostaria, obviamente, que a nossa irmã Luciane Oliveira desse a opinião dela com relação a isso. Diz que nessa paciente do professor Humberto, ela traz aqui que, embora a sua opção seja heterossexual, já que ela é casada, ela algumas vezes ela sente atração por mulheres. Então a gente pergunta se de repente isso não pode estar atrelado também a essa questão do passado que ela viveu, que ela presenciou e que muitas vezes ela até foi responsável e que isso hoje está de alguma forma sendo manifestado nela. Como é que você vê isso, Lu? Certamente, Luiz. Eu acredito que, como ela mesma falou, ela é heterossexual, casada, bem resolvida no casamento. E se tem, às vezes, alguma atração, alguma coisa assim, pode ser uma lembrança de outra vida. Mas ela, nessa parte, eu creio que ela pode até sentir atração, mas ela não faz a consumação, né? Então ela leva a vida dela normalmente. Nesse caso dela, como a gente já conversou algumas vezes, nesse caso ela é uma heterossexual, ela não é uma homossexual, né? Ela tem, vamos dizer assim, uma tendência em virtude do passado, não é isso? Isso, ela, como eu falei, ela não atua, né? Ela não atua, ela simplesmente tem, mas na cabeça dela ela é resolvida, ela gosta de homem e tem o casamento dela e vive a vida dela. Professor Humberto Vieira, diante disto, conte-me tudo e não me esconda nada. Como é que ficou o caso, então, dessa nossa jovem paciente? Bem, o caso dela foi interessante porque, com a regressão, ela voltou a esse período terrível da escravidão, onde ela era um feitor de escravos. E ela vivia chicoteando. É importante a gente lembrar, antes de mais nada, o seguinte. As religiões sectárias, as religiões antigas, dizem que Deus castiga quando a gente faz alguma coisa errada. Na verdade, se Deus é todo amor e bondade, Ele jamais castigaria. Você, quando repreende um filho seu, põe de castigo, a palavra castigo já é um nome já pesado, você faz com o objetivo de castigar ou de educar? Sempre de educar. Então, se nós, que somos falíveis, pais falíveis, o nosso objetivo é educar, que dirá Deus, que é todo poder e bondade. Então, tudo que ocorre em nossas vidas não é castigo, mas sim educação. O caso dela, ela era esse feitor de escravos, ele abusava das escravas. E nesse período que estava proibido a gravidez, algumas engravidavam, até por ele mesmo, porque ele estuprava essas escravas. E aconteceu um dos lances muito desagradáveis, que ele pega uma das escravas com um bebê. Ele mata essa criança. E a criança estava sendo protegida por toda a comunidade de escravos, escondida dentro da senzala. Ele escuta o choro da criança, ele entra, pega a criança e mata. Aquilo causou uma revolta tão grande, que os escravos, embora fossem pacíficos, pegaram ferramentas, lanças, tudo que tinha à mão e perfuraram a sua barriga, mataram ele. A dor que ela sente no abdômen ainda é herança da morte quando ele era naquele período. E quando ela se sente mal, quando chega nesses casarões, é que a mente dela ainda está ligada àquele passado de culpa. O fato dela despertar um sentimento homossexual nada mais é do que a lembrança de quando ela fazia aquilo, estuprava. Então a gente vê uma coisa interessante, que não existe castigo. Hoje, ela poderia ter desenvolvido uma esquizofrenia ou um transtorno psiquiátrico mais sério, mas não. Sabe por quê?
Esta mulher, desde jovenzinha, ela é voluntária numa casa espírita, fazendo trabalhos. Ela faz trabalho de, costura de enxoval de bebê, ajuda o pessoal na entrega de cesta básica, cuidando de pessoas idosas. Ou seja, nessa fazenda em que eles eliminavam os inválidos, em que ela, quando era ele, tomava essa atitude, hoje ela está tomando uma atitude contrária. É quando a gente diz o seguinte, no caso de enfermeiros, a gente fala assim, fulano é enfermeiro. Se você for olhar, foi uma pessoa que realmente deve ter tirado vidas no passado e hoje está salvando vidas. Então não é uma questão de castigo, é uma questão de educação. Estamos aqui para nos educarmos. Maravilha, e nós chegamos então à conclusão sobre esse caso de hoje do professor Humberto Vieira, que nos diz assim: tudo aquilo que nós fizermos de bom para reparar, inclusive, o nosso passado, servirá exatamente como nosso advogado. Então estamos aqui terminando o quadro de hoje, Transformando. Nós vamos a um rápido spot e já retornamos com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Balaroeju, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá, Caô Cabecilha Xangô, Caô meu pai. Caô Cabeci, meu pai Xangô, meu querido pai Xangô, o senhor que é o grande regente deste ano 2014, a sua força, a sua presença e a sua proteção para todos nós, inclusive da nossa família TEL, dos nossos ouvintes e estes humildes irmãos que aqui estão no programa Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz AM. É muito boa a sua participação, meu querido irmão, minha querida irmã. E vamos então aqui aos nossos recados da semana. Hoje, dia 25 de janeiro, eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, você, minha irmã, meus queridos irmãos. Está chegando a hora, últimas vagas para você participar da 12ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que começa agora, dia 6 de fevereiro, hein? Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a reforma íntima e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Se você não tem como estar lá todas as quintas-feiras, não tem problema. Você pode fazer à distância, na frente de um computador. Matricule, se você quer fazer à distância, no site www.aumbandasemfronteiras.com. Maiores informações, 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida esposa e dirigente Flávia Barros, você tem um recado aí também? Isso, Luiz. Gostaríamos de mandar um grande abraço para nosso querido irmão Armando Fernandes e nossa irmã Cristina, dirigentes do Templo a Caminho da Paz, pela inauguração da 4ª filial dessa nossa instituição madrinha. Estou falando do Cantinho da Vovó Catarina, localizado na Rua do Resende, 42, no centro da cidade do Rio de Janeiro, com sessões públicas de caridade,
todas as segundas e sextas-feiras às 7h30 da noite. Conheça o Cantinho da Vovó Catarina em www.caminhodapaz.com.br. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Bahia, qual é a novidade que você tem para nós aí, meu irmão? Luiz, na próxima segunda-feira, dia 27/1, às 20 horas, nós teremos a nossa sessão de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para identidade acontecem a partir das 6 horas da tarde, Luiz. Maravilha, maravilha. Eu tenho com muita alegria uma notícia espetacular para dar para vocês. Uma condecoração que o programa Umbanda Sem Fronteiras recebeu. Solta aí, Gabriel. Atenção. Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Maravilha, atenção. Maravilha. E é a Luciene Oliveira que vai contar essa história para nós. Conta aí, Lu. Isso aí, Luiz. Grande satisfação. O programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras recebeu no início de 2014 da Associação Nacional das Mídias Afro, AMA, o selo de qualidade pelo respeito, comprometimento, a preservação, a ética e a difusão de nossas tradições afro, assim como a forma como elas são apresentadas nas audições deste programa, ou seja, a responsabilidade pelos sagrados valores espirituais que nos foram deixados pelos nossos antepassados. Parabéns a toda a equipe do programa A Umbanda Sem Fronteiras e aos nossos queridos ouvintes. Maravilha, maravilha. Muito obrigado ao nosso querido pai Márcio de Jagum, que é o presidente da AMA, um grande comunicador do programa Ori, e a todos os irmãos que compõem a Associação Nacional das Mídias Afro. Parabéns para toda a família Tel que nos ajuda a produzir esse programa. Parabéns aos ouvintes e vamos em frente. E tem mais uma outra novidade que agora o nosso querido irmão Alexandre Bahia também vai nos dizer. Diga lá, Bahia. É isso, Luiz. Mais uma importante ferramenta, né? Você que é o nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Que maravilha, que maravilha. Olha, gente, hoje é o dia das novidades, hein? Olha, mais uma novidade que a Dona Flávia vai contar. Os ouvintes vão amar isso aí. Conta, Dona Flávia. Na verdade é um convite, né, Luiz? Nós gostaríamos de convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanha, para um dia de confraternização conosco. Participe do passeio Um Dia com a Família Tel em Angra dos Reis, sábado, dia 15 de fevereiro, saída às 7 horas da manhã, da sede do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Por apenas 6 prestações de R$ 22,00, você terá transporte em ônibus de turismo saindo do Templo Estrela do Oriente, passeio de barco em Angra dos Reis com frutas a bordo, 3 paradas para banho e almoço. Inscrições na Secretaria do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, até segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Colabore com o Templo Estrela do Oriente, participando do passeio Um Dia com a Família Tel. Informações 2597-1323, 2597-1323. Que maravilha, todos juntos nesse passeio com a família Tel para Angra dos Reis, hein, gente? Quero ver todo mundo junto, hein? Um dia de confraternização conosco. E por falar em confraternização, a Luciene Oliveira também tem uma importante dica para nós. Fala, Lu. Isso, no próximo sábado, dia 1º de fevereiro, às 18 horas, teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente, a grande presença dos médicos do astral.
no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladoriente.com. Maravilha! Eu queria fechar este quadro de recados trazendo também mais uma novidade para você, meu irmão, que está nos escutando, hein? Olha só, participe da primeira feijoada beneficente Amigos de Jorge, dia 12 de abril, sábado, 1h da tarde, na quadra da Escola de Samba Caprichoso de Pilares, Rua Faleiro, número 1, Pilares. Olha as atrações: pagode e bingo, prêmio principal, um passeio à Bahia com acompanhante. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladoriente.com. E nós vamos agora rapidamente a um spot comercial e já estamos de volta com o quadro Saravá Umbanda no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Todas 3 em carreirinha. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma é Cosme e Damião, a outra é Mariazinha. Uma é Cosme e Damião, a outra é Mariazinha. Oi! Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8h da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6h da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladoriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040. 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações
2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca. 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Vá todas as pombagiras, girar! Siga na sua banda, está em festa. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Para nós é uma grande satisfação, querido irmão, querida irmã, a sua presença, a sua paciência, né, como diz o nosso bravo Faustão, né? Para nós é uma alegria muito grande e eu quero lembrar que você pode escutar o nosso programa não só através do aparelho de rádio, como também através do site da emissora, que é o www.metropolitana1090.com.br, ou então também vocês podem, como o Bahia falou, essa novidade maravilhosa, a partir de agora é só acessar o YouTube, você vai ouvir o programa na data que você quiser, desde que o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras foi criado em abril de 2012, em abril de 2014, agora vamos fazer 2 aninhos, vai ter festa, parabéns, bolo, vai ter tudo aqui, entendeu? Só não pode ter incorporação da Ibejada, dona Flávia, mas vai ter tudo aqui e tal, e vamos em frente. Já que eu falei nela, dona Flávia, as nossas perguntas do dia, dando prosseguimento à pergunta de alguém? Vamos lá, Luiz. São as perguntas do nosso irmão Marcos Alexander. Querido irmão Marcos, vamos lá. Ele nos pergunta assim: qual o poder do perdão na roda das encarnações entre irmãos que se relacionaram? Que influência ele exerceria na lei de causa e efeito em uma nova oportunidade para esses irmãos quando reencarnarem? Meu querido irmão Marcos, nosso saravá fraterno, o perdão liberta, né? O perdão, ele te dá realmente... É claro que nós estamos encarnados, num primeiro momento é difícil, a gente concorda que é um desafio bastante intenso a gente perdoar alguém, mas o interessante é que com o tempo você vai deixando aquilo ali de lado, entendeu? Eu volto a dizer, né, nós ainda não estamos num estágio de um Chico, de um Jesus Cristo. A gente sabe que, a gente costuma até dizer, falo muito sobre isso, né, que o vaso quebra, a gente cola todas as pontas, mas aquela cicatriz ela ali permanece ali durante algum tempo. Por quê? Porque a gente fica, na verdade, a gente tem medo de fogo, a gente tem medo de se queimar novamente, entendeu? Então isso até certo ponto é natural. Mas é importante que o ressentimento, a raiva, o rancor, nada disso mais exista. Porque se você permanecer com esse sentimento, certamente você não vai viver bem, você vai viver atrelado de alguma forma àquela pessoa, e mais dia menos dia, ou você ou a outra pessoa vão bater na mão aqui do nosso querido professor Humberto Vieira para fazer uma regressão. E aí você já viu, né, meu amigo? Não é brincadeira não, entendeu? E ele descobre, ele não tem essa não. Essa terapia dele é potente, né, professor? Fala aí.
É verdade, Luiz. E é importante a gente entender a questão do perdão, porque você, quando consegue perdoar alguém, você quebra os grilhões que te prendem àquela pessoa. Imagina só, você não consegue pensar em amor o dia inteiro com alguém, mas quando você está com ódio de alguém, você não esquece. Você fica preso por grilhões. E esses grilhões te levam para a próxima encarnação a nascer com a mesma pessoa dentro da família. E é isso que a gente vê tanta dissensão entre irmãos, pais e filhos, marido e mulher, é justamente por isso. Então, se você consegue perdoar, você dissolve esses grilhões. E você pode até encontrar essa pessoa no futuro, numa outra encarnação, mas numa posição diferente, como um colega dentro de um terreiro, né? Um colega no local do trabalho, um colega qualquer social, mas pelo menos não vai existir mais aquele ranço da dor e do ódio. É verdade. Bahia, sobre o perdão, você é uma pessoa que perdoa, meu irmão? Luiz, eu faço o possível, né, para estar sempre procurando, né, mas não é só perdoar da boca para fora, dizer eu te perdoo e ficar guardando, né? Realmente, quando eu me proponho a perdoar, é perdoar de verdade, né? Mas realmente é muito difícil. É difícil. Nós é um ainda desafio, estamos, né? é um desafio. Eu acho que é o nosso maior desafio. E esse desafio, mãe, você já passou? Você já teve essa questão ainda? Como é que você trata essa questão? Já, eu acho que todos nós, né, já passamos por essa situação. Eu, graças a Deus, até então consegui perdoar. E vou dizer a você, quando a gente perdoa, a gente consegue tirar todos os sentimentos nocivos de dentro de nós, que causam inseguranças, medos, tristezas, doenças, né? E é muito importante que a gente faça uma reflexão, estude bem as possibilidades e perdoe. Lu, você consegue perdoar e voltar a conviver com aquela pessoa? Como é que é isso? Consigo sim, Luiz. Eu coloquei desde um tempo na minha vida de que, de imediatamente, se você não consegue perdoar, você começa a não querer mal. Começa todo sentimento, quando começa a vir ruim daquela pessoa, você reverte. Não, eu não posso sentir isso, não posso sentir ódio, não posso sentir rancor. Aí você já começa uma etapa para chegar realmente ao perdão. Aí o perdão realmente é como você falou, o inimigo, você não vai ter aquele amor, aquela pessoa que te fez alguma coisa muito séria, porque dependendo do que é feito, né? Fica dentro da gente, fica aquela mágoa, aquilo tudo, mas tem que ir trabalhando aos poucos. Eu acho que o começo é isso aí, é você não querer mal para a pessoa, quando vier um sentimento ruim, você reverter. Não, eu não posso sentir isso realmente não é de uma pessoa do bem. Então, se eu sou de uma pessoa do bem, eu não posso sentir ódio pela outra pessoa. Posso até não gostar de alguma coisa ou outra, mas eu tenho que trabalhar isso em mim. Né? Na verdade, não é uma coisa instantânea, né, Lu? Não é. Falar. É uma coisa que leva um certo tempo para você conseguir. Leva. E você vai se preparando, né, para isso. Eu acho que o mais importante é a pessoa também não ficar se culpando com isso, né? Poxa, eu não consigo ainda perdoar fulano. Vai com calma, eu acho que com o tempo, nada como o tempo. Com certeza absoluta. Dona Flávia, olha, se for falar sobre perdão, a gente vai desdobrar esse assunto, porque é muito interessante. Mas... Vamos para outra pergunta? Diga. O principal foco de perturbações de uma casa de Umbanda repousa na ação de seres encarnados ou desencarnados? Meu querido irmão Marcos, eu digo para você assim, olha, se a gente for fazer uma estatística, eu diria para você que os processos obsessivos de encarnado sobre encarnado são, assim, campeões de audiência, mas, assim, muitas léguas na frente. Isso é indiscutível, entendeu? Indiscutível. Eu não sei se é até um tema legal para uma vez a gente trazer isso aqui no Transformando, porque eu acho que o espírito, quando ele está desencarnado, eu não sei se a influência da alta espiritualidade sobre eles é muito maior, ao ponto deles fazerem, claro que eles têm toda uma arquitetura em cima do mal e tal,
mas eu não sei se eles são mais cobrados, se eles são mais em cima, porque olha, eu vou falar uma coisa, os desencarnados, parece que o livre-arbítrio sobre eles parece que é uma coisa assim muito mais latente, e a gente sente que realmente a coisa degringola de uma tal maneira que se você não se segurar é muito complicado. Professor Humberto Vieira. Agora você me fez me lembrar da nossa aula de sexta-feira, quando nós estudamos sobre isso, sobre a ação desses espíritos sobre o médium. A gente entende que o médium, ele é a janela, então nós temos que sempre trabalhar nossa reforma íntima. Se nós guardamos imperfeições, tem inveja, ciúme, essas coisas todas, lógico que isso vai servir de abertura para que esses espíritos atuem. Eles estão lá fora, eles só entram na casa não pela porta, porque a porta é guardada, mas entra pelo coração de cada pessoa que entra, que trabalha na casa. Com certeza absoluta. Viu, minha gente? Prestem bem atenção nisso. Você que é um médium de Umbanda, você que é um trabalhador espírita de uma forma geral, cuidado, 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 cuidado. Vigilância diuturna, porque senão o cachimbo cai. Dona Flávia, estamos terminando hoje, então, o nosso quadro Saravá Umbanda. Eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, já que estamos falando sobre vigilância, olha só como é que as coisas se encaixam. Estamos falando sobre vigilância dos pensamentos, das palavras e das ações. Quando a gente não vigia, prestem bem atenção, porque o nosso irmão Luiz Gabriel Barbosa vai soltar agora um texto que eu quero que vocês prestem bem atenção, que está bem latente a questão da vigilância aí. Pois é, meus irmãos. Esta semana nós recebemos um e-mail de um outro irmão dirigente e que ele nos alertava sobre a questão do fechamento de um terreiro de Umbanda, cujo dirigente é muito chegado a nós. É claro que a gente não traz aqui o nome nem do dirigente, nem do terreiro, mas nós não podemos nos esquecer que é sempre muito difícil deixar aquele gongá que tantas vezes rezamos e choramos. É difícil deixar um chão sagrado tantas vezes pisado e marcado com nossos joelhos e testas. Difícil reconhecermos que é chegada a hora de mais uma missão. Difícil, mas acontece. Todos sabemos que assim como são abertos vários terreiros de Umbanda, semanalmente, muitos outros são impiedosamente fechados, sempre de acordo com os desígnios superiores. E por causa disso, estamos trazendo hoje aqui para vocês o texto Quando Acaba um Terreiro de Umbanda, mensagem enviada pelo Exu Marabô, recebida pelo médium Vanderlei Alves. Um terreiro de Umbanda acaba quando a vaidade é maior que a caridade. Um terreiro de Umbanda acaba quando a fofoca e a intriga são maiores que o estudo e a disciplina. Um terreiro de Umbanda acaba quando a maledicência fala mais alto que a beneficência. Um terreiro de Umbanda acaba quando a atração sexual fala mais alto que a união fraternal. Um terreiro de Umbanda acaba quando a higiene física, astral e mental não são rigorosamente observadas. Um terreiro de Umbanda acaba quando falsos médiuns são admitidos pelo dirigente na corrente apenas com o intuito de aumentar a arrecadação financeira da casa. Um terreiro de Umbanda acaba quando as festas e homenagens são mais importantes e concorridas que as giras de atendimento e as reuniões de estudo.
Um terreiro de Umbanda acaba quando as guias, que são os colares, são mais importantes que os guias, os mentores. Um terreiro de Umbanda acaba quando os pontos são cantados sem emoção e quando os pontos são riscados sem noção. Um terreiro de Umbanda acaba não porque os guias se afastam dos médiuns, mas porque os médiuns é que se afastam dos guias. Um terreiro de Umbanda acaba quando se cobra o que não deve ser cobrado. Um terreiro de Umbanda acaba quando não se cobra o que deve ser cobrado. Um terreiro de Umbanda acaba quando a mágica substitui a verdadeira magia. Um terreiro de Umbanda acaba quando o visível é mais importante que o invisível. Um terreiro de Umbanda acaba quando falta a ética, o bom senso e o respeito. Finalmente, um terreiro de Umbanda acaba quando ele muito cresce, acabando com a fé, o amor e a verdade. Minha querida esposa Flávia Barros, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os ouvintes, todos os irmãos. Que Oxalá possa estar conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Alexandre Bahia, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos da mesa, família Tel, queridos ouvintes. Que vocês tenham uma noite abençoada. Minha querida irmã Luciene Oliveira, boa noite. Boa noite, uma noite de muita paz, muita luz e que possamos acordar amanhã bem melhor. Com certeza acordaremos. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, a família Tel. Boa noite, amigo de casa. E sempre lembrando que somos herdeiros de nós mesmos. Maravilha, maravilha. E também vamos terminando hoje o programa Umbanda Sem Fronteiras com o seguinte pensamento. O valor de um presente não está naquilo que se dá ou faz, mas na intenção de quem o deu ou fez. Muito bem, estamos terminando mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Foi um grande prazer estarmos juntos. Não se esqueçam que segunda-feira agora, depois de amanhã, teremos a nossa sessão de consulta com as crianças do Astral, com a Ibejada, às 8 horas da noite. Fica o convite a todos. Abertura dos portões a partir de 6 horas da tarde. Será um grande prazer recebê-los lá na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. Que Oxalá os abençoe. Até o próximo sábado, às 21 horas, aqui com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus.